Ellen G. White era maçom, fazia parte da maçonaria, e se não era, por qual razão existia um obelisco, ou existe um obelisco ali no cemitério, marcando onde foi sepultado a família White? Nós vamos conversar um pouco sobre isso neste vídeo de hoje. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para que nós possamos aí crescer este canal de informações sobre Ellen G. White e seus escritos. Eu tenho em minhas mãos aqui este livro com o título 101 perguntas sobre Ellen G. White e seus escritos. A pergunta de hoje é a número 11. E na número 11 está escrito o seguinte: por que Ellen e Tiago White têm um obelisco em sua sepultura? E o questionamento da pessoa é o seguinte: disseram-me que Ellen White e seu esposo têm cada um obelisco em suas sepulturas. Isso é verdade? E se é, podem contar-me a história que existe por trás disso? Então, esse foi o questionamento. E o autor do livro aqui, William Fagal, vai então explicar por que que existe um obelisco ali no cemitério onde está a família White. Bem, ele diz assim: algumas pessoas têm expressado surpresa e preocupação ao verem um monumento no formato de um obelisco no cemitério da família de Tiago e Ellen White. O obelisco, um apenas, diz ele aqui, não é uma lápide para uma das pessoas ali enterradas, mas um marco familiar no centro do lote. A preocupação surge por causa da conexão que existe entre o obelisco e o culto pagão do Egito. Dizer aqui, bem como outras associações questionáveis. Evidentemente, contudo, muitas pessoas no século XIX, aqui é importante, não consideravam isso um problema. Tá vendo? Os obeliscos eram marcos comuns nos cemitérios daquela época. Na proximidade do mausoléu da família White, olha que informação interessante. Existem algo como 20 ou trinta outras sepulturas com marco em formato de obelisco. Então, o que ele está dizendo aqui é que não é só no, no cemitério ali, no mausoléu, né, o nome da família White, que tem esse obelisco. E se você não sabe o que é obelisco, é um monumento, né, grande, é tipo parece uma torre, mas não é uma torre, é claro. Você vai aí na internet, você pesquisa aí obelisco, você vai ver o que que é ali, tá? Marcando algum ponto, e ali está marcando a sepultura dessa família. Bem, diz mais aqui. As pessoas elas estranham porque os obeliscos eram caracterizados como um monumento a deus pagãos, ao deus Sol, maçonaria. Então as pessoas quando olham aquilo, elas se assustam. E aí diz mais, o uso de obelisco como marcos de cemitérios era apenas uma prática comum, não um tributo à maçonaria ou crenças pagãs. Os adventistas daquela época pareciam estar entre os que não viam nenhum problema no uso de obelisco. Então, para eles aquilo era algo comum. Eles não estavam fazendo aquilo, um monumento, para adorar o Deus Sol ou adoração à crença aí dos maçons, né? Nada disso. Bem, diz mais aqui. Aqui tem algo bem interessante que quando o presidente da associação falou para a irmã White que estava ficando pronto ali o monumento, e ela aprovou a compra, né? E aí eu queria que você compreendesse essa parte aqui, ó. Alguns têm perguntado sobre a suposta conexão do obelisco com a maçonaria. Olha que coisa interessante. Ao verem o obelisco na sepultura da família, uns poucos até chegaram a supor que a própria senhora White devia ter estado envolvida com o movimento maçônico. Essa é uma conclusão sem qualquer garantia. A senhora White
era uma franca opositora da maçonaria. Enquanto estava na Austrália, ela insistiu com um obreiro adventista que estava envolvido com a maçonaria para que cortasse sua conexão com o movimento. Então, aqui ele está dizendo que a Ellen G. White não tinha nenhuma conexão com a maçonaria, que inclusive ela pediu para que um obreiro deixasse de frequentar, deixasse de ter laço, melhor, com a maçonaria, né? Outra coisa importante aqui diz o seguinte: ela também aconselhou outros contra o envolvimento com ordens maçônicas. Aí ele deixa a página aqui dos livros Evangelismo, página 617 a 23, e Mensagem Escolhida, volume 2, página 120 a 140. Qual a razão, então? Olha, presta atenção agora. Qual a razão, então, para haver um obelisco no cemitério da família White? Evidentemente, a senhora White não considerava um símbolo inerente da maçonaria ou pagão. A despeito do fato, conhecido dela ou não, de que os maçons e os adoradores do sol haviam usado dessa maneira, os símbolos têm o significado que as pessoas atribuem a ele. A própria cruz já foi um símbolo repugnante da opressão e crueldade de Roma, mas hoje os cristãos de todo o mundo a consideram um símbolo da nossa redenção por meio de Cristo. Então, o obelisco, as pessoas colocavam aquilo ali como simbolismo à maçonaria, ao Deus Sol. Mas a família White não considerava assim. Por essa razão, eles mandaram, então, construir esse obelisco. Finalizo com a parte final, que ele diz assim, ó, embora o obelisco possam ter comunicado algum significado oculto lá pelo século XIX, esse significado já não era levado em consideração por muitas pessoas, exceto os próprios maçons. Claramente, a senhora White não sustentava essa crença. Na realidade, ela condenou o envolvimento com a maçonaria. Então, espero ter explicado para você, com base nessa leitura aqui do livro, né, referente a essa pergunta. E L.G. White, família White, não tinham nenhuma ligação com a maçonaria. O obelisco na sepultura da família é só para marcar ali um marco, né? Para marcar território, mas também não é adoração a Deus pagão nenhum. Ok? Espero ter respondido aí o teu questionamento. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.